E como é que você conseguiu lidar espiritualmente com a partida da sua esposa desse plano? Na verdade, nós vivemos, varão. A palavra fala assim, ó, o Criador ele não é Deus de morte, é Deus de vivos. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A Bíblia relata que você chegou aos 70, foi para 80 é fadiga e cansaço. Então eu já passei da metade. Já estou com 48. Eu já passei da metade. Isso aqui é uma passagem muito rápida. Ontem a gente estava com 20, pô. Foi muito rápido. Então eu preciso viver o hoje como se fosse o último dia da minha vida. Então eu tenho que, antes, e ouçam aí todo mundo que eu vou falar aqui agora. Primeira coisa que tem que acontecer é que dentro do teu lar, no meio da tua parentela, tu tem que liberar o amor. Porque tem irmãos que estão brigados com irmãos. Tem filho que não fala com o pai. Tem mãe que não fala mais com a filha. Meu irmão, ninguém sabe o dia e a hora. Depois não adianta chorar no caixão. Depois não adianta, não liberou o perdão. Aí a pessoa parte e aí depois fica chorando. Pô, libera o perdão hoje. Então pega o telefone hoje, liga para esse ente querido que o inimigo, porque a guerra não é contra homens, a guerra é contra principados e potestades. Legião do mal que veio para matar, roubar e destruir. Só que o amor é predominantemente, infinitamente maior. O Criador, ele venceu a morte. O Criador, ele venceu. Ele tem a chave do Hades, do inferno, do céu, da terra. Ele tem controle sobre tudo. Então, quando você libera o amor, você está tirando um peso de dentro de si próprio. Você está tirando uma enfermidade de dentro de você. Então, meu irmão, na minha casa, no meu lar, nós vivemos intensamente todos os dias como se fosse o último dia das nossas vidas. Nós não saímos de casa sem dar um beijo um no outro e poder falar um pro outro que nós o amamos. Te amo, um beijo. Porque eu não sei se essa pessoa vai voltar. Eu não sei o dia que vai recolher. Então, quando recolhe, a minha memória é só positiva. E eu entendo como uma viagem que logo nós vamos nos encontrar. E seus filhos conseguiram encarar da mesma forma? Meu irmão, a garotada espiritualizada ao extremo. Subidores de monte, entenderam. Meus filhos, eles me surpreenderam, porque meus filhos chegaram para mim e eles me pediram para trocar a mamãe. Eu fui com meus filhos trocar, meus filhos que botaram a roupa na mãe, que prepararam a mãe. O corpo é preparado antes de ir para o velório. As crianças estavam nós vivemos intensamente o passo a passo de tudo. Entendeu? Houve um preparo para essa partida. O Criador preparou a partida. Entendeu, meu irmão? Uma das coisas que todo mundo tem que saber é que a morte, ela está aí para todo mundo. Mas a morte só existe para aqueles que ainda não conheceram ainda Jesus Cristo. E a saudade, irmão? Mas muito forte, muito grande, mano. Você chora? Choro, mano, choro. 23 anos, varão. A Cristiane entra na minha vida varão, em 99. Dia 19/12/1999. E num momento muito, muito especial, sabe? Quando ela entra na minha vida, foi onde eu começo a ter um encontro com o Criador, que começou em 1997. E aí, eu falo para você que eu fui um homem fiel ao meu relacionamento. Nunca toquei em outra mulher. Me casei com Cris, nunca toquei em outra mulher que não fosse a minha mulher. E o Criador nos dava um amor tão maravilhoso todos os dias que nós conseguimos viver os 23 anos que nós passamos, mais de 20 anos que nós passamos juntos, com um amor intenso, como se fosse todos os dias o primeiro encontro. Entendeu? Mas só quem pode proporcionar isso para um casal é o Espírito Santo. Não existe relacionamento saudável, eu não o conheço, nem acredito que tenha, sem a presença do Espírito Santo no teu lar, porque as dificuldades todas nós vamos ter, dificuldade financeira, dificuldade naquele momento, ou de um filho, isso aí é para todos. Mas quando o Espírito Santo de Deus entra, meu irmão, ele faz com que as lutas, na verdade, você possa entender que é o próprio Espírito Santo que está te levando, está te conduzindo para que haja um crescimento. Então a partida dela foi uma partida que eu sei que ela está viva e que eu consigo trazer ela para os momentos que eu quero que ela esteja, e eu sei que é como se ela tivesse feito uma viagem que daqui a pouco nós vamos nos encontrar. Amém. É isso que eu vivo. É porque é tão duro, né? Porque todos aqueles que buscaram a espiritualidade, estudaram a espiritualidade, em diversas épocas da história da humanidade, eles sempre se deparavam de ter que lidar com isso. Então os egípcios faziam aquelas pirâmides e colocavam soldados para preparar aquele morto para chegar no outro mundo. Os vikings botavam cavalos então existiam diversos rituais e as crenças, né, de um encontro, de um retorno, de alguma coisa. E aqueles, na verdade, que não buscam essa espiritualidade, esse entendimento, quando chega ao fim de algo que
que enquanto você estiver aqui é irreversível, você pode realmente a sua cabeça te levar para um lugar muito ruim. Como eu dou um exemplo, o jogador Adriano estava no auge da sua carreira, quando ele recebeu um telefonema da morte do pai, que era a grande referência dele, ele nunca mais conseguiu fazer aquilo que ele voltar para a profissão dele, jogar e toda dificuldade, ele não conseguiu seguir em frente. Não teve um dia que a Cristiane dormiu sozinha no hospital. 2018 eu venho da eleição e no final da eleição a Cristiane foi no dia do nosso aniversário, foi no dia 19 do 12 de 2018 que nós tivemos conhecimento que ela estava com leucemia, porque eu saí de Brasília para nós jantarmos juntos, que a gente sempre jantava no nosso dia, e aí ela se sentiu um pouquinho mal, nós fomos no hospital e aí foi diagnosticado com leucemia. A leucemia não avisa que vai chegar, ela simplesmente aparece. E ela nunca passou uma noite sem a minha presença no hospital. Durante 2019 todo, nós ficamos praticamente um ano dentro daquele hospital e as pessoas não sabiam onde estava da Silva. E eu estava com a minha varoa dentro do hospital e vivendo intensamente Jesus Cristo. Porque é um processo, né, meu irmão? Eu lembro que em 2019, no começo de 2019, o Criador ia recolher ela. Ele ia recolher ela, a pressão dela estava em 7/6. E aí eu lembro que eu liguei para minha filha, Maria Eduarda, mais velha, e falei, Du, dá um pulinho aqui, fica com a mamãe que eu preciso dar uma saída. E ela foi para o hospital, estava na UTI, e eu fui para o alto de uma montanha. Quando eu estou subindo a montanha, no meio da montanha tinha um profeta, o profeta falou assim para mim, ele não sabia meu nome, nem sabia quem eu era, estava escuro, estava tal. Ele simplesmente me para e fala assim, olha, varão, essa madrugada o Criador me colocou para ler o livro do profeta Ezequiel, onde fala que o Criador recolhe a mulher dele. E o Criador fala para ele nem chorar. E eu não sei por que eu estou falando isso para tu, mas o Criador está mandando eu dizer isso para você nem chorar. Ele falou para mim isso e eu repreendi na minha mente o que ele estava me falando, porque só eu sabia que minha esposa estava na UTI, no hospital, e o Caleão falou comigo. Continuei minha subida no alto do monte, levei meu chofar, lá no topo eu toquei meu chofar e lembrei o Criador, mas tá bom, pai, mas tem um mistério também que o Senhor me ensinou. O Senhor também prolonga anos de vida. O Senhor prolongou os anos de vida do rei Ezequias. Prolonga os anos de vida dela, pai. Temos criança, pai. As crianças estão novas, precisam dela, eu preciso dela. Não recolhe ela agora não, pai. Dá mais uns anos de vida para ela. Meu irmão, nós oramos, eu orei, desci, fui para o hospital, minha filha foi para casa. E aí, no dia seguinte, para honra e glória de Jesus, volta tudo ao normal, minha esposa tem alta e vai para o quarto. Naquele mesmo mês, a minha esposa volta para casa. Então, viver pela fé é muito bom, varão. Aí o Criador prolongou, fez o transplante de medula, saiu de lá curada. Ela fez o aniversário de 15 anos da minha filha. Vivemos momentos maravilhosos, mas chegou um tempo que recolhe. Entendeu, meu irmão? Então, nossa mente está viva. O gostoso é tu viver cada dia como se fosse teu último dia. Então, aproveita hoje para falar que ama teu próximo, que esse é o grande mistério da humanidade. O amor ao próximo. Amém.